Olha, numa equipe de 28, 5 são mulheres. Não tem negócio de mimimi, você não tá naquela situação e quem tem que falar como que é a opressão é quem está sendo oprimido, né. Falou mimimi já não presta para mim, entendeu. Para quem quer número tá aí, a Ancine lançou um relatório de 2016, só 17% dos filmes de longa-metragem foram roteirizados ou dirigidos por mulheres brancas e 0% dos filmes dirigidos por mulheres negras. E eu acho que é uma transformação ali de mentalidade, que aí é um rumo que mexe com tudo, né? No final das contas, eu acho que quando a gente está falando de machismo, quando a gente está falando sobre diversas formas de opressão, a gente está trabalhando com estruturas. Estruturas que têm que ser observadas de uma forma bastante abrangente e ampla. A minha especialização é desenho animado, mas a minha formação acadêmica é cinema. Então, eu entrei em produtoras, fazendo assistência de direção, assistência de fotografia, para aprender como lidar com equipamentos e como lidar tecnicamente com o audiovisual. E, bom, os meus primeiros trabalhos, eu me formei na UNB, então foram na graduação mesmo, dentro do curso, principalmente trabalhos estudantis mesmo. Eu acho que a primeira oportunidade que eu tive de operar a câmera mesmo, eu já tinha feito alguns trabalhos de assistência, mas de operar a câmera e fazer uma proposta de iluminação minha, foi num documentário chamado Memórias Finais da República de Fardas, que falava sobre o processo das diretas já, no final do período da ditadura militar, de um diretor que depois eu tive a oportunidade de trabalhar de novo com ele, aí já num nível mais profissional, que é o Gabriel Marinho, e foi muito bacana. Para, no fim, eu falar, não, calma aí, não é isso que eu quero focar e aonde é que eu encontro o meu centro? É desenhando? É na animação? Então vamos lá. E aí dentro de tantas áreas que a gente conheceu, eu acabei me interessando mais pelo audiovisual. E nesse próprio projeto teve um espaço em que a gente foi fazer um curso de audiovisual. Isso foi mais ou menos em 2007, eu estava com 17 anos, e aí esse projeto encaminhou a gente para algumas vagas num curso de audiovisual. Gosto muito de literatura, gosto muito de outras formas narrativas, mas o audiovisual tem algo ali que, não sei, eu acho que a imagem é muito forte. Lá nesse curso eu conheci uma turma e a gente fundou o Na Cara Dura Produções, que esse ano já vai fazer 11 anos de coletivo. Isso é uma coisa que eu ouço muito no âmbito profissional, que eu sou loucona, porque eu me visto desse jeito, porque eu falo de uma maneira, ou como eu me porto, ou como eu me movimento, e eles me atacam na psique. Eles falam, você é louca. Ah, trabalhar com a Júlia, ela é loucona. Mas loucona, o que você quer dizer com a loucura, né? Porque patologicamente falando, um louco que não pode viver em sociedade, que é marginalizado, é complicado, assim, sabe? Em muitos momentos eu entro numa crise profissional e existencial. Eu falo, calma aí, eu sou uma louca, eu não cumpro meus horários, minhas obrigações, meus prazos de entrega, eu não cumpro a minha obrigação profissional, eu sou louca, por quê? Qual é o sentido desse ataque? Então, é para desmoralizar. É complicado, é um ataque misógino, assim, muito comum, infelizmente. A época que eu gravei mais com diretoras mulheres foi durante a faculdade. Então, o que acontece aí que quando você vai para o rumo profissional mesmo, que de repente essas mulheres ficam pelo caminho, né? De repente você começa a filmar só com diretores homens e tudo mais. Existe algo ali que a gente tem que identificar quais são essas forças que vão bloqueando, que vão construindo essa peneira que faz com que poucas pessoas passem e fiquem nessas funções criativas ali de direção, né? O Na Cara Dura só tem um homem.
Mas, assim, muitas vezes nós já chegamos em algum evento para filmar e aí, de repente, todo mundo ali dirige, todo mundo faz alguma coisa e a gente compartilha disso. O Alan também dirige, mas muitas vezes eu tive à frente de algumas direções. Mas quando você chega com um colega homem, as pessoas não costumam se dirigir a você. Então, assim, por mais que todo o grupo fosse composto por mulheres e só tivesse o Alan, sempre as pessoas se direcionavam para eles. Parece que é um processo natural. Tem um homem, então esse homem deve ser o diretor da equipe e elas são assistentes dele, né? Esse é um tipo de preconceito, assim, achar que sempre porque tem um rapaz, ele vai ser a liderança. Eu entrei num processo de vitimização, que é uma coisa comum que as mulheres entram. Assim, não todas, não quero generalizar. Mas é uma coisa que é comum, assim, a gente recebe tanto ataque, que é um ataque pessoal, e a gente fica péssima. Não ataca o seu profissionalismo, não é o seu trabalho, é você, é a sua existência, é o seu alicerce, sabe? Então é muito duro. Bom, tem coisas sutis. Eu, assim, não estou lembrando agora de ter passado por nada totalmente escrachado, mas tem questões sutis, às vezes, que incomodam. Por exemplo, tem uma que, às vezes, as pessoas tomam até como um elogio, na verdade, que é a questão do olhar sensível, de falar que, tá me chamando por um olhar sensível. E o olhar sensível é associado a uma expectativa de feminino que é muito particular, estereotipada, né? Não é nada, eu não estou falando contra a sensibilidade. Eu acho que num mundo, às vezes, até bastante racional tecnicista que a gente vive, a sensibilidade deve ser cultivada. Mas é porque, às vezes, eu senti alguns diretores ou produtores homens falando isso como um elogio do olhar sensível, mas, ao mesmo tempo, você fica, sabe, um pouco... O que você está entendendo como olhar sensível, exatamente? Por eu ser mulher, como é que é isso? É um assédio que, assim, enquanto alguns caras têm alguma esperança com você, eles vão te convidando para fazer os trabalhos. Quando você é mais assertiva e ele vê que ele não tem possibilidade, que é mesmo um rolê profissional, você já está fora, você não é mais convidada para os trabalhos, entendeu? Algo que acontece também às vezes lembram das diretoras de fotografia mulheres quando é um projeto sobre mulheres. E acho maravilhoso participar de projetos com temáticas, né, sobre mulheres, filmes feministas e tudo mais, acho sensacional. Mas, assim, é um pouco engraçado, né, também você lembrar das mulheres especificamente nesses momentos, né? Eu acho que a gente tem que ser chamada para todo tipo de filme. Espero que hajam cada vez mais filmes feministas, filmes feitos por mulheres, realizados por mulheres, mas que seja uma ficção científica, que seja qualquer tipo de gênero, qualquer tipo de temática, eu acho que a gente tem que estar presente também, porque as condições de produção eu acho que afetam muito o que está sendo construído imageticamente. Se a gente está fazendo algum trabalho, a gente já chega se apresentando e já chega, sabe, se apresentando mesmo, ó, estou fazendo a direção e tal. Às vezes a gente acha que é arrogância, né? Mas é necessário, principalmente quando acontece esse tipo de situação. De eu chegar num evento e de repente a pessoa perguntar exatamente com essas palavras, você é mulher de quem? Sabe? E aí você tem que virar e falar, não sou mulher de ninguém não, eu sou a diretora do filme, você pode ir para o seu lugar, você para o seu e vamos começar. Tem uma mulher que é uma escultora chamada Camille Claudel. Ela foi casada com Rodin, que também era um escultor. O Rodin, ele era famosíssimo, maravilhoso, exaltado por todos. A partir do momento em que a Camille Claudel começou a sua ascensão como artista, ele começou a acusar ela de louca, patologicamente. Você é louca, borderline, bipolar, histérica. E isso desmoralizou ela a ponto dela entrar nesse joguete do algoz e virar uma vítima. Então, por mais que ela não fosse uma louca, de tanto ele se colocar acima dela, acusando ela como louca, ela começou a acreditar nisso.
e passou o resto da vida num manicômio. Então, olha que duro, né? O poder de persuasão. E aí tem várias coisas que acontecem. Não aconteceu especificamente comigo, mas, por exemplo, já ouvi casos, relatos de mulheres que estavam trabalhando como assistentes de fotografia e às vezes estava com uma calça leg, uma calça mais coladinha. E aí alguns homens do set falavam, ah, não, é melhor ela não vir com essa calça, não. Por quê, né? Por que a mulher não pode vir com uma calça colada? Porque os sets são ambientes extremamente masculinos ainda. Isso eu percebo. Às vezes, quando eu vou participar de algum set, de repente, você se vê num mundo muito rodeado de homens. Tem raras exceções que não, às vezes não, e eu acho que isso está modificando. Eu acredito que a questão do gênero está sendo, sim, mais trabalhada no audiovisual e a gente está em crescimento. Principalmente porque hoje nós temos mulheres em alguns espaços de poder, nas secretarias, né? Apesar de todo o caos político, a gente ainda tem essa representatividade, mesmo que mínima, mas é importante. Se a gente tiver uma mulher na liderança da Ancine, se a gente tiver uma mulher na Secretaria de Cultura, já é força para a gente ocupar esses espaços. E eu acredito que muito se deve a isso, essas lideranças mulheres que conseguiram levar a nossa pauta e batalhar por esses espaços, por editais que contemplem o gênero e ser uma referência também para que a gente se encoraje a atuar e a continuar no mercado. Uma das questões eu coloquei já que eu acho que tem que ter políticas públicas efetivas. Então, por exemplo, teve um edital recente, eu não lembro se foi do MINC, que tinha cotas específicas para filmes dirigidos por mulheres, por pessoas negras, indígenas e etc. Então, eu acho que isso é um caminho, eu acho que isso é um caminho possível de ação efetiva, os editais, a estrutura institucional de apoio ao audiovisual, viabilizar isso a partir de editais específicos também, né? Nós, mulheres, votamos há apenas 86 anos. Estamos em 2018. No Brasil, só podemos votar hoje em dia por causa de um processo histórico, claro, da Gouges lá, que eu estava te falando, que veio da França, mas tem 86 anos, é super recente. Então, as mulheres, dentro desses espaços de poder de representação pública, é muito recente. Nós não temos, quantitativamente, mulheres representando politicamente. Então, é importante a gente se questionar a respeito, falar sobre políticas públicas para mulheres e educar mulheres para que elas assumam esses espaços de poder, para que elas tenham voz ativa. É fundamental e importantíssimo. Eu acho que quando a gente está em um espaço de poder, assim, quando a gente consegue fazer um filme ou quando a gente está com o microfone na mão, outras mulheres passam a se espelhar na gente. Então, quando você tem mais um filme, quando você tem mais uma música, quando você tem mais um videoclipe, com certeza vai ter mais uma mina que vai ver isso e vai se espelhar e vai seguir também junto com a gente. Então, quando você me perguntou como a gente pode mudar essa realidade, é desde o princípio, é desde do alicerce de estruturação psíquica, como formar um cidadão. Você tem que se firmar. Acho que para a gente ter alguma mudança, a gente tem que pensar nas crianças. Não é à toa que eu faço desenho animado também, que eu trabalho com ânima e desenho animado e o meu público-alvo é a criança. Para representá-las de alguma forma e falar, precisamos educá-las da melhor maneira possível, da maneira mais sensível, amorosa, gentil e agradável, para que o mundo seja um mundo melhor.